E aí, pessoal, vocês vão assistir agora o vídeo nosso de como controlar tecnicamente os materiais na indústria da construção. O material foi preparado com muito carinho, espero que acrescente bastante para vocês aí no dia a dia. Já deem o like agora e no decorrer do vídeo, se vocês não gostarem, já podem dar o dislike também. Mas já curtam, já deem o like para não se esquecerem. No final do vídeo tem um brinde, para quem for até o final assistir todo o vídeo. No finalzinho tem um brinde para contemplar vocês. E não se esqueçam de se inscrever no canal, que a gente está postando bastante conteúdo. E vocês vão ficar a par disso conforme a gente for acrescentando. A gente hoje vai trabalhar o método, tá? A gente vai entender como é que é o método, como é que é o processo, quais são os pontos que eu posso abordar para estar sendo mais assertivo nessa análise de qualquer material daí dos materiais que a gente achar pertinente. Tá certo? Então vamos lá. Falar um pouquinho de quem sou eu para vocês. Acho que a grande parte me conhece, mas talvez tenha alguns que não me conheçam. Eu sou consultor Versality, já trabalho há 7 anos na área, entre obra e consultoria. Já trabalhei em obra, sei como é que funciona, já participei das atividades de obra, então às vezes o pessoal fica assim, é consultor, não tem experiência em obra. Não, a gente tem experiência em obra e eu sei como é que funciona. Um pouquinho da minha formação, eu sou técnico em logística e eu tenho formação superior em logística e agora estou cursando engenharia civil para estar aperfeiçoando ainda mais os conhecimentos na área. Já tá, na época que eu trabalhei na obra, trabalhei com logística, trabalhei na parte de suprimentos e agora estou mais voltado para essa parte da consultoria em sistemas. Vamos lá. O nosso primeiro slide agora, falando um pouquinho com vocês do conceito do curso. A gente está aqui para quê? Né? Por que a gente está aqui? Eu acho que todo mundo hoje está investindo aqui um tempo, investindo 2 horas do seu dia, do seu momento, para poder estar se qualificando e discutindo assuntos que acreditem que seja pertinente. E eu coloquei algumas palavras aqui que eu vou abordar com vocês. É assim, ó, pessoal, anotem tudo que a gente discutir aqui, tá? Coisas que vocês considerem importantes, é importante vocês anotarem, porque senão as informações acabam se perdendo. Eu vou falar muita coisa, então é importante que vocês anotem isso para depois vocês organizarem na cabeça. Né? Perguntem todas as dúvidas que vocês tiverem, trabalhem isso que a gente vai falar aqui, procurem trazer esses conceitos para a rotina de vocês, na empresa de vocês, no trabalho de vocês. É muito importante que esse curso eu fiz de uma maneira bem didática e para trazer mesmo para o dia a dia. O objetivo é trazer uma linguagem da rotina de trabalho, tá certo? Discutam isso na empresa de vocês e a gente sabe que nem todo mundo consegue assistir. Às vezes as pessoas estão empenhadas no trabalho ou então simplesmente não conseguem. Então, peguem esses conceitos e discutem, trabalhem com isso, criem alternativas, procurem agregar conceito com tudo que a gente vai conversar aqui hoje. E o mais importante de todos que eu acho é continuar na jornada, né? A gente sabe que tudo que a gente vai trabalhar aqui hoje é uma parcela muito pequena em cima de um todo, e a gente precisa continuar isso e perdurar isso no nosso dia a dia. Então, quem vai fazer isso tudo que a gente vai conversar aqui hoje e os conceitos continuarem são vocês. Vocês é que vão continuar isso na empresa, no trabalho de vocês. Tá certo? Vamos lá. Eu separei tópicos para a gente abordar na live, que eu acho que fica um pouco mais claro a gente discutir isso em módulos, para a gente poder entender o que cada item representa e qual é a importância de cada etapa nesse processo.
Essas bolinhas aqui estão representando etapas nesse processo. Então a gente pode ver que ali a primeira etapa, a etapa de entendendo o contexto, tá representada na linha cronológica disso. Aí tem uma legendinha aqui embaixo. Os em amarelo são os a executar, que a gente posteriormente vai estar falando no decorrer da live. Os roxinhos são os que a gente vai começar a executar e o verde é concluído. Por enquanto a gente está iniciando o processo. Então a gente vai começar com a parte de entendendo o contexto. Dentro de cada módulo desse eu coloquei uma palavrinha-chave. Vocês podem ver ali que a palavra-chave de entendendo o contexto é a palavra requisitos. E no final desse módulo eu coloco uma frase que justifica essa palavra-chave. Eu considero que essas palavras representam o que a gente deve fazer em cada módulo. Tá certo? Vamos lá. Quando a gente fala de processo de qualificação, de análise, de verificação de certificação de materiais, a gente está falando principalmente dos aspectos normativos, dos aspectos legais, dos aspectos que estão associados à fabricação, à comercialização desse material no nosso âmbito nacional. O que isso quer dizer? A primeira coisa que a gente tem que abordar quando a gente vai entrar nesse assunto é o entendimento do contexto da organização e dos materiais. A gente precisa, e no mercado da construção civil a gente às vezes tem um pouco dessa dificuldade, do entendimento de onde a gente está inserido nesse contexto, do que a gente tem que atender, de como é que funciona essas normativas, essas exigências relacionadas aos nossos fornecedores. E isso às vezes não fica claro. Às vezes a gente acaba fazendo as coisas e simplesmente impondo determinadas situações sem entender o contexto daquilo, sem entender o porquê que eu tenho que fazer aquilo. Isso é uma grande falha no processo, porque a gente primeiro precisa entender o que a gente precisa atender para depois a gente, posteriormente, verificar como a gente vai atender. Aqui eu separei 3 requisitos que estão diretamente associados ao processo de certificação de materiais e fornecedores, que a primeira é a Lei 8.078, que a gente pode chamar ela de... Ela está representando o quê? Ela está representando a obrigatoriedade da certificação compulsória dos materiais. Essa lei que define assim, materiais cuja certificação é determinada compulsória precisam ter a certificação associada a eles. É importante a gente saber disso. Essa lei é que define assim, fio é compulsório, precisa ser normatizado, senão não pode ser comercializado no país. Né? Isso é importante vocês entenderem. Materiais compulsórios não podem ser comercializados se não tiverem certificação. Aonde é que está definido isso? Na Lei 8078. Ponto. A gente precisa entender. A próxima lei, que é uma lei que todo mundo já teve contato na vida e às vezes eu acho que esquece, é a Lei 9.933, que aí também traz a questão das certificações, que a gente precisa comercializar produtos certificados no mercado e esses produtos precisam atender à norma técnica ou instrução normativa de referência. Todo material que é comercializado, que é produzido, que é fabricado, ele tem uma norma de referência. E ele precisa atender essa norma. A gente precisa evidenciar isso. A gente, quando constrói um empreendimento, a gente está colocando materiais ali. Eu coloco fios, eu coloco acabamentos, eu coloco pisos. E quando eu coloco esses materiais na minha construção, eu estou tendo uma participação junto com o meu fornecedor. Eu não posso simplesmente transferir essa responsabilidade para o meu fornecedor simplesmente porque ele é o fabricante. Quando eu coloco esse produto dentro da minha construção, eu estou dividindo essa participação com ele. Ele passou por um processo de avaliação, por um processo de aprovação, por um processo de verificação, que eu estou garantindo assim, no meu empreendimento, que eu estou comercializando com essas características,
o meu fornecedor está atendendo a esses itens. É basicamente que nem quando a gente vai comprar um carro, que a gente também tem as questões normativas associadas aos equipamentos que estão ali. A gente vai comprar um carro que tem multimídia. A multimídia não é a fabricante, a montadora do carro que fabricou. Aquilo ali é uma parceria vinculada com uma outra fábrica, uma outra empresa, que eles estão agregando aquele produto no carro. Mas o fato de estar sendo agregado o produto final carro também é responsabilidade da montadora. Tá certo, pessoal? Estou só dando uma pincelada aqui para vocês na parte dos requisitos, para a gente poder entender isso. E aí a gente tem a resolução CONAMA, a número 237, que é a resolução que define o que para a gente? Que é a resolução que define as licenças ambientais associadas aos fornecedores de materiais que geram dano ambiental. É nessa resolução que está definido assim, ó, fornecedores de areia, fornecedores de brita, que tiram materiais do meio ambiente, que tem algum tipo de beneficiamento de um bem natural, eles precisam ter esse licenciamento associado. Daí, quando a gente fala da resolução CONAMA, a gente está falando da Comissão Nacional. O que ela define? Ela define que esses caras eles têm que ter a certificação de licenciamento e ela transfere para os outros órgãos, os órgãos, daí a gente está falando dos estaduais, a responsabilidade da verificação disso. Então, por isso que a gente tem em alguns lugares, espalhados pelo Brasil, algumas diferenças, só em alguns conceitos, como é que verifica, como é que vê, como é que evidencia, mas todos eles têm a obrigatoriedade de ter as licenças. Isso é importante frisar, tá? E aí, falando da nossa palavra-chave ali, no final, que a nossa palavra-chave era requisitos, é uma frasezinha que vocês têm que colocar assim, ó, frasezinhas de cabeceira. Então, vocês têm que colocar na mesa de vocês, no quarto, enfim, aonde vocês quiserem. É assim, ó, o entendimento dos requisitos associados ao nosso mercado é essencial para o sucesso do controle. Foi aquilo que a gente falou lá no início. Não tem como eu ter sucesso no controle sem eu entender esses requisitos e estar trabalhando em cima deles. Não adianta nada eu estar atirando lá em cima do fornecedor e não saber o porquê que ele precisa atender aquilo. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Nosso próximo item aqui. Nosso próximo item é, após a gente entendido os conceitos, o contexto e os requisitos, a gente agora vai para a parte da elaboração do planejamento e do controle. Vamos lá. Aqui eu peguei, ó, eu tentei fazer o mais dinâmico possível para a gente poder abordar a maior quantidade de temas, conseguir concluir o assunto. E eu peguei um exemplo, se vocês olharem aqui, ó, tem uma tabelinha. Essa tabelinha ela vai decorrendo na transmissão da live. Conforme a gente for avançando nos itens, a gente vai acrescentando colunas nela, que aí são justamente as colunas pertinentes a cada etapa. Tá certo? Depois, no final, esse material já está com vocês, né? Então, ele pode servir de uma referência para vocês pensarem no controle aí, para a empresa de vocês, enfim. Vamos lá, o que é mais importante nessa parte do elaborando? Quando a gente entender aqueles requisitos e a gente trazer isso para o conceito da empresa e trabalhar isso com as pessoas, aí a gente já vai partir para os materiais. Quando a gente pegar os materiais que são utilizados na obra, aí que a gente vai começar a trabalhar com as informações que são necessárias do atendimento daquele material. Como eu botei ali, ó, essa fase é a mais importante. Por que essa fase é a mais importante? Porque é nesse momento que a gente vai entender o que está associado a cada material. Eu vou usar piso cerâmico na minha obra. Vou usar piso cerâmico no banheiro. O que eu preciso ter de atendimento a essa norma? O que eu preciso ter de atendimento para esse piso?
Então, agora a gente está na etapa seguinte, na etapa que é elaborando o controle. Conforme eu falei para vocês, essa etapa é a fase mais importante, por quê? Porque é nessa fase que a gente vai analisar material por material os requisitos que estão associados a ele. É nesse momento. Às vezes a gente confunde, acha que esse momento é posterior. Esse momento a gente precisa de tempo, porque a gente precisa justamente sentar e olhar e fazer essas associações e entender o que está associado a esse material, os requisitos, as exigências. Aí, o que eu botei aqui? Onde é que estão essas informações? Essas informações não são só normativas. Dentro da empresa de vocês, com certeza tem materiais que têm exigências associadas em projetos, que tem materiais que têm exigências associadas em memoriais descritivos. Por isso que é importante a gente ter tempo nessa etapa, porque é uma série de coisas que a gente tem que analisar para poder estar fazendo fazendo essa análise e associando essas coisas aos materiais. Por exemplo, quais são as... É nessa fase que a gente vai definir, o material tem que atender a norma técnica tal, o material precisa, pelo nosso projeto, ter tal determinação. O exemplo aqui é porcelanato do banho tipo, de um empreendimento X, de uma empresa tal. Quais são os setores que tem requisitos associados a esse material? Eu tenho nos setores internos, que são os setores da empresa, eu tenho nos setores externos, que tem os setores normativos, legais, e eu tenho informações que eu preciso fornecer para o meu usuário também. Às vezes a gente esquece disso. E só vai lembrar disso lá no final da obra. Quais são as informações que eu tenho reunido nesse material para o usuário, para botar no manual do proprietário, para eu garantir atingir a vida útil desse material. Essas informações são o fornecedor que tem que dar para a gente. Então aqui, por exemplo, requisitos internos associados a esse tipo de porcelanato nessa empresa. Eu tenho requisitos de projeto. Ele precisa ter acabamento acetinado, ele precisa ter coeficiente de atrito 0,5, ele precisa ter dimensões 60 por 60. Ou seja, como é que funciona essa primeira análise? Essa análise funciona assim, todo o detalhamento do que aquele material vai precisar para o determinado empreendimento. Isso daqui economiza um caminho enorme no nosso processo. Se a gente já faz esse processo com antecedência, a gente economiza um monte de gargalos que a gente tem no dia a dia da empresa. Que aí chega a compra lá no nosso comprador, enfim, ou quem tem essa autonomia de compra, e o cara nem sabe, qual é a especificação do material, peraí, como é que ele precisa ser, tem que olhar lá no projeto, tem que pegar essa informação do memorial. Se a gente já reúne isso de uma maneira clara, a gente economiza esse processo no final, e isso fica muito mais dinâmico. A gente consegue ter uma assertividade melhor no processo de compra. Um outro requisito interno, o corporativo. Vamos supor, na minha empresa aqui, construtora, só entra o fabricante tal e tal de cerâmica. Não quero outro, já tive experiências ruins, para mim tem que ser ou esse ou esse. Pronto, e só o diretor da empresa que define, um exemplo. Isso também é um requisito, o corporativo, é interno. Tem o requisito normativo, que aí é a norma de referência, que é a 15463. Que aí sim, aí eu estou falando de um requisito normativo, que ele está externo à minha empresa, estou pegando uma análise, uma verificação fora da empresa, e estou atribuindo ela a esse material. Ou seja, para eu ter um material aqui na empresa, eu vou ter que atender ao requisito externo, atendimento à norma 15463. É importante a gente entender isso, porque a gente tem muitas coisas que vão se juntando no final, e às vezes a gente só quer um certificado. Me dá o certificado. Mas existem uma série de outros itens que também precisam ser avaliados. Então, assim, é importante a gente fazer isso. Então, o que acontece? Isso daqui não é uma receita de bolo, eu sempre falo isso para vocês. Não é uma receita de bolo. Vocês não vão pegar isso daqui, copiar e colar para todos os materiais. Não é assim que funciona. O que eu estou mostrando para vocês aqui é o conceito. É o conceito da coisa.
Onde estão as informações? Não estão aqui todos os lugares onde podem estar essas informações. Eventualmente, dentro da empresa de vocês, pode estar essa informação num outro lugar. Num outro lugar que não está contemplado aqui. Então, por isso que a gente precisa estudar para a nossa empresa, para a nossa situação, o que está associado ao material. Requisito de informações para o usuário, que muitas vezes se perde isso no decorrer da obra e lá no final, quando tem que fazer o manual, a gente faz uma correria. Esses requisitos eles já podem ser exigidos no momento da compra. Eu já posso estar rastreando isso lá no início do processo. Quando eu evidenciar que eu preciso dessas informações, por que eu não boto isso como requisito de compra? Por que eu não posso solicitar isso no momento que eu for comprar o material? Vem cá, fulaninho, qual é a tonalidade, o modelo, o fabricante? Qual é a vida útil pretendida para o teu material? Como é que eu vou depois informar o meu cliente, o proprietário, como é que devem ser feitas as manutenções? Qual é o produto que ele pode utilizar? O que acarreta na perda de garantia? Né? Por que a gente não pega essas informações com antecedência? É muito mais fácil, tá certo? Daí a nossa palavra-chave é o tempo para esse momento, que nem eu já frisei. Então, assim, o investimento de tempo na etapa de elaboração do controle garante a verificação de todas as informações. Ou seja, se eu tenho tempo nessa etapa, se eu consigo dedicar o meu tempo, eu consigo prevenir e garantir que eu abrangi todo o processo. Que eu não vou ter falhas, que eu não vou ter quebras, que eu não vou ter assim, poxa, isso daqui eu não vi, isso daqui passou batido. Né? Quando a gente faz as coisas com tempo, a gente consegue analisar as coisas com mais eficiência. Tá certo, pessoal? Vamos lá para a etapa do planejamento, tá? Deixa eu tirar o zoom aqui para ficar mais fácil. Etapa de elaboração e planejamento estão juntas, tá, pessoal? Estão juntas. Uma coisa importante também que eu esqueci de falar ali para vocês na parte do piso, aqui, retornando na elaboração. Daqui a pouco a gente botar aqui também a parte de requisito da reserva técnica. De frisar isso, importante frisar isso, para no momento da compra a gente já saber assim, eu tenho que comprar uma quantidade que eu garanta que eu vai ter a reserva técnica depois. Reserva técnica, para quem não sabe, é aquela reserva que a gente separa do lote que foi utilizado, da tonalidade que foi utilizada, para garantir, se a gente tiver algum problema, tiver que fazer uma manutenção posterior, algum eventual problema for acontecer, a gente poder substituir isso e não dar diferença de tonalidade. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Agora vamos para o planejamento. Elaboração e planejamento estão muito linkados, tá, pessoal? Se vocês olharem aqui a nossa tabelinha, que está crescendo, que eu falei, parte de elaboração, tínhamos 3 colunas, a gente ia até os requisitos. A parte do planejamento já entraram mais 2 colunas. No que consiste essa etapa de planejamento? É quando a gente vai pegar esses requisitos, peguei os requisitos, o que eu tenho que atender? A parte de planejamento eu vou dizer assim, como eu vou atender? Como eu vou evidenciar isso? Qual é a amostragem que eu preciso ter disso? Qual é a periodicidade que vão ser feitos esses ensaios? Esses laudos, enfim, o que eu vou evidenciar. Então, assim, entendam que a parte de elaboração é a parte de vocês monitorarem os requisitos. E a parte do planejamento é de vocês dizerem assim, eu vou atender, eu vou evidenciar desta forma. Tá certo? São 2 fases que estão muito próximas, mas são diferentes. Então, assim, onde ficam essas informações que a gente vai coletar de como é que a gente vai atender? A gente vai pegar coisas que aconteceram no passado, referências do passado, materiais que foram utilizados, como é que a gente evidenciou isso em outras obras. Isso pode servir de referência. Né? A gente vai usar as normas como referência, vai usar os projetos. Ou seja, no meu projeto lá vai dizer, eu tenho que ter coeficiente de atrito 0,5 na minha cerâmica do banheiro. Como é que eu vou evidenciar isso? Essa é a etapa do planejamento. Como é que eu vou evidenciar isso?
Eu vou evidenciar isso através de um laudo de ensaio. Beleza. E como é que vai ser a amostragem disso? Como é que vai ser a periodicidade disso? Eu vou evidenciar isso na primeira compra? Isso vai ser um laudo de ensaio do meu lote? Vai ser um laudo de ensaio do modelo? Isso a gente vai analisar todo no planejamento. É aí que a gente vai dizer assim, ó, o laudo vai me garantir que eu atendo o coeficiente de atrito. Ó, o certificado vai me garantir que eu vou atender a norma de referência. Por isso que é importante vocês pegarem e separarem em etapas, porque se a gente for fazer tudo junto, a gente vai se perder no processo. É importante separar em etapas. Existe a etapa do monitoramento dos requisitos e existe a etapa das evidências, do que eu vou ter de evidência associado a esses requisitos. Tá? Então, assim, ó, é importante a gente... Vou dar um zoom aqui para a gente ver a tabelinha. Aquelas nossas 3 primeiras colunas continuam iguais, idênticas. O que eu acrescentei agora? Mais 2 colunas da etapa do planejamento. Então, olha lá, ó, as minhas informações para o usuário, que eu preciso dizer a vida útil, dizer o que ele vai ter de manutenção, não vai ter, elas vão estar onde? Qual é a evidência de que eu coletei isso? Onde é que vai ficar registrada essa informação? Eu botei um exemplo aqui, né? Essa empresa vai ficar no formulário FPRO, XXX. Botei um exemplo, né, gente? Cada empresa vai ter a sua nomenclatura, o seu tratamento, mas é só para vocês entenderem. Então, nessa empresa, essa informação vai estar ali. E qual é a periodicidade que isso vai acontecer? Quantas vezes eu vou precisar solicitar isso? Quantas vezes isso vai estar associado ao quê? Isso é um documento único na primeira compra. Quando eu for lá comprar o meu piso, meu porcelanato, eu vou dizer para o cara assim, ó, cara, eu preciso dessas informações organizadas porque eu vou colocar de informações para o usuário. Pronto, o cara mandou as informações, eu inseri no FPRO, na minha primeira compra, já matei esse assunto. Aí tem outros, ó, aí a parte da certificação, da parte do atendimento à norma de referência aqui, ó. Como é que vai ser a evidência disso? Vai ser um certificado de atendimento à norma, que o fornecedor vai me entregar. Qual é a periodicidade que eu vou solicitar isso? Quantas vezes ele vai ter que me fornecer? Como é que eu vou fazer essa solicitação? Vai ser em cada compra, enquanto estiver na validade. Ou seja, vou fazer a primeira compra do piso. Vou solicitar para o cara, fulaninho, me dá o certificado do teu piso que atende a norma 15463. Não, tranquilo. Me mandou. Analisei, olhei, aprovei. Beleza. Esse certificado tem uma validade. Enquanto ele estiver válido, posso comprar sem problema. Depois que ele venceu a validade, vou ter que solicitar um outro certificado. Ele vai me fornecer um certificado atualizado. Tá certo, gente? Então, assim, pessoal, entendido essa organização aqui da tabela, é importante vocês entenderem isso. Levem isso para a empresa de vocês, para o dia a dia de vocês. Isso daqui é muito interessante. Tirando o zoom. Nem todas as empresas são certificadas pelo PBQPH, que é o Programa Brasileiro de Qualidade do Habitat. Então, assim, a gente precisa... Quem é certificado pelo programa tem a obrigatoriedade de ter um controle tecnológico dos materiais, que é mais ou menos isso que eu estou mostrando para vocês aqui. Pode ser isso que eu estou mostrando para vocês. E outros formatos também existem. Mas empresas que não têm essa certificação, às vezes não têm esse controle, porque não é exigido. A empresa faz a obra, não precisa da certificação ou não quer, e aí ela simplesmente não tem um controle. As empresas que estão certificadas, elas já têm uma familiaridade melhor com isso daqui. Tá certo? Então, assim, ó, mas independente de ser certificado ou não, a gente precisa formatar isso e transformar isso num método de comunicação para as pessoas. Eu não posso guardar essa informação trancada a 7 chaves no meu computador ou no computador de quem analisou. Isso precisa ser comunicado. Então, essa ferramenta que eu estou mostrando para vocês da tabela,
é uma ferramenta de comunicação. Mais para frente a gente vai ver os envolvidos no processo de compras e a gente vai verificar e vocês vão entender que o processo de compras ele não é um processo estanque. Ele não começa e termina nele mesmo. Ele é um processo que está presente em várias áreas da empresa. Eu não posso simplesmente ignorar o meu vínculo de compras com a engenharia. Esses processos estão altamente vinculados. Eu não posso separar isso simplesmente porque tem o comprador e tem o engenheiro. Eles são pessoas diferentes. Ok, eles vão ter que se compartilhar, vão ter que trocar. Esses processos precisam se comunicar. Aí a nossa palavra-chave aqui no nosso planejamento é precisão. Qual é a frasezinha que eu botei para vocês aqui? Essas frases foram todas eu que escrevi, tá, pessoal? Não, são frases ótimas. Tá. Assim, ó, a nossa frase é a seguinte, ó, na determinação de como serão os formatos das evidências e periodicidades, a precisão se faz essencial. O que isso quer dizer para a gente? Precisão. A gente não pode errar aqui, porque a gente está planejando. Então, assim, se a gente está tendo tempo de planejar, tendo tempo de evidenciar isso, a gente não pode errar. Porque isso daqui é um documento que quando o circo estiver pegando fogo, o bicho estiver pegando, a gente precisa recorrer a ele como informação. E não ter dúvida. A gente não pode gerar dúvida nesse documento. A gente precisa ter certeza. Então, por isso que é importante a gente ter precisão nesse momento para gerar certeza e assim, ó, o que tu vai pedir quando for comprar esse material vai ser isso, dessa forma. Acabou. Simples assim. Se a gente gera incerteza, a gente gera uma dúvida, a gente gera perda de tempo, a gente gera inconsistência de dado. Tá certo, gente? Vamos lá. Nosso caminho aqui. Já falamos um pouquinho de entendendo o contexto, entendemos um pouquinho os requisitos que estão associados. Falamos de elaboração, fechamos agora elaboração e planejamento do controle, que a gente viu que o tempo é essencial para esse processo e que eu preciso ter precisão nesse momento. Eu preciso analisar as coisas com a devida atenção que elas merecem. Eu não posso pular etapas nesse momento, porque é aqui que vai determinar o nosso andamento depois do controle. Depois ele só anda. Depois ele não muda. Depois ele só vai acontecer. Então vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho de estabelecendo níveis e responsabilidades. Tá certo, gente? Nossa palavra-chave aqui é alinhamento. Então vocês já sabem o que dá para esperar aí desse item. Esse item entra só uma coluninha lá, ó, que é a coluninha de responsabilidades, o próprio nome já diz. Que, por incrível que pareça, é uma das principais dificuldades das empresas construtoras e na indústria da construção que elas apresentam, assim, ó, que é a dificuldade de atribuir responsabilidades e comprometer as pessoas. Quando eu falo isso, gente, eu estou falando justamente daquele processo que, assim, ó, os processos eles não são estanques, eles estão vinculados. Então eu preciso comprometer as pessoas com esse processo de análise, porque assim, não adianta eu atribuir só ao fulano a responsabilidade de analisar isso e de atender a esses itens, e o pessoal lá na obra comprar o material por fora. Não adianta nada eu pegar e falar assim, ó, fulaninho, quando a gente for comprar fio, estou dizendo aqui na minha tabelinha, bonitinha, analisei, fiz o planejamento, fiz tudo certo. Fulaninho, quando você for comprar fio, você pede o certificado tal, tal e tal. Você compra só da marca tal e tal, que a empresa só quer essas marcas. Beleza, fulaninho está treinado. Aí quando a gente chega na obra, faltou fio e um cara, uma pessoa da obra, não vou atribuir função, uma pessoa da obra foi lá e comprou o fio na ferragem. Um fio que não é da marca que está estipulada pelo controle, que não tem certificação evidenciada
pelo controle. Aí a gente gerou uma quebra enorme no processo. Sabe o que a gente fez com esse trabalho todo que anterior a isso? A gente jogou fora. A gente precisa entender que esse trabalho ele precisa ser atendido por quem quer que seja. Eu vou ter uma pessoa responsável pela coisa macro, mas todos os envolvidos e que têm autonomia de compra, daqui a pouco, se faltar material, a gente sabe que às vezes falta material, às vezes a gente precisa fazer alguma compra urgente, alguma correria. Isso pode acontecer, não tem problema. Mas a gente precisa que essa pessoa que tem essa autonomia entenda isso daqui e saiba que a empresa precisa atender esse requisito. Que quando ele for lá comprar, que ele vai, de certa forma, tentar evidenciar isso ou comunicar a pessoa responsável, falar, ó, estou precisando fazer uma compra urgente. Assim, assim, assado. Né? Essas compras urgentes, existe uma tendência delas irem acabando. A gente já sabe que elas não são boas, porque elas são altas, elas têm um valor muito fora do que o planejado, do orçado, porque elas são urgentes. E a gente sabe que nem sempre é o material da melhor qualidade. É o que a gente tem ali no momento. A gente recorre ao que aparece. Tá, gente? Vamos lá. Então, assim, ó, o que a gente precisa entender? Primeira coisa, nivelar de acordo com a criticidade. A gente nivelar em cima dessa criticidade dos materiais. Ó, esse material é muito crítico. Ele tem muito requisito associado. Eu vou precisar monitorar esse material com um pouco mais de precisão e de atenção do que um outro material que, historicamente, as empresas já são certificadas, a gente compra de fulaninho, que sempre teve certificado. Não estou dizendo que a gente não vai precisar do certificado, só estou dizendo que a gente precisa definir esses níveis. Tem materiais que, historicamente, são certificados e isso a gente já sabe disso. Por exemplo, se eu for comprar aço, eu vou comprar um aço do fabricante X, eu sei que aquele fabricante ele atende a norma, que ele tem os certificados, vem os certificados de lote todos certinhos, junto com a nota fiscal. Beleza, então eu tenho um pouco menos de preocupação com esse material. A exigência é a mesma, mas a minha preocupação já é diferente. Agora, eu tenho um material que historicamente não tem certificado, ou então que eu tenho muito requisito associado, ou então daqui a pouco que o meu requisito de projeto é muito rígido. Isso pode acontecer também. Dentro da minha obra, eu quero um nível superior de redução acústica e eu preciso que a minha esquadria tenha um desempenho, sei lá, de tantos decibéis. E aí, esse material eu já sei. Quando eu for fazer lá a elaboração e o planejamento, eu já sei assim, esse material não vai ser fácil de achar. Eu preciso de tempo para comprar esse material, eu vou precisar de um planejamento com antecedência para orçar, ver com o fornecedor. Daqui a pouco esse material não tem ensaio. Ou então, o meu arquiteto botou uma janela de quina no meu apartamento. Ou então, uma parede é só esquadria. Como é que eu vou fazer isso? Porque o que hoje a gente tem certificado, a gente sabe que isso é um processo que está acontecendo ainda. Isso não é uma coisa assim, vou chegar ali, vou pedir o material tal, é garantia de que ele vai ter certificado. A gente sabe que no nosso país, infelizmente, a gente tem esses probleminhas, esses empecilhos. Então a gente é um pouco atrasado em relação a isso. Então o que a gente precisa? Quando eu for fazer essa análise, elaboração e planejamento, eu vou saber. Eu tenho uma coisa muito específica que vai ser muito difícil de eu conseguir um certificado ou de eu atender um determinado requisito, eu preciso monitorar isso com mais atenção. Por isso que é importante definir o nível de criticidade de cada material. Tá? E a parte do comprometimento e comunicação. Quando a gente for atribuir essas responsabilidades, vou dar um zoom ali para a gente olhar melhor. Ó. Eu tenho 2 momentos de responsabilidades aqui, tá, pessoal? Eu tenho o meu momento de responsabilidade de quem vai
evidenciar aquilo, e eu tenho um outro momento que não está nessa tabela, que vai estar numa matriz da empresa de responsabilidades, numa atribuição à função da empresa, aí vocês vão ter que olhar na empresa de vocês como é que é isso. Que é aqui, ó, nessa nossa tabela, a gente está atribuindo a responsabilidade da execução da evidência. Estamos aqui, né? Então, a gente vai atribuir a responsabilidade da execução da evidência. Ou seja, quem é responsável por entregar o laudo de ensaio do meu porcelanato? É o fornecedor. Quem é o responsável por evidenciar o certificado de atendimento da norma de referência? É o fornecedor. Isso sou eu, empresa, que estou definindo. Então, eu estou dizendo para o meu comprador, para a minha equipe técnica, para quem for envolvido no processo. Ó, quando a gente for comprar porcelanato do banho, tipo, quem vai evidenciar para a gente o certificado de atendimento da 15463 é o fornecedor. Então, vai ser o carinha lá que é o fabricante do material. Aí, outra coisa. Quem vai evidenciar aqui, ó, informações para o usuário? Quando eu receber essas informações de especificações do material, quem vai evidenciar essa informação no formulário de FPRO XXX vai ser o fulano. Aí eu tô atribuindo uma responsabilidade a uma pessoa da empresa. Estou dizendo assim, ó, o fulaninho, que é o cara envolvido nesse processo, ele é responsável por atribuir e colocar estas informações no formulário tal, que é o formulário para isso. Ou então botar direto no manual do proprietário, enfim. Aí vocês que vão definir como é que vai ser na empresa. Então, assim, ó, a palavra-chave para o nosso processo de estabelecer níveis e responsabilidades é alinhamento. Então, entender, estabelecer e comunicar o alinhamento entre as equipes, pessoas e processos vai prevenir falhas. De novo, a gente precisa alinhar as pessoas, as equipes e os processos para prevenir eventuais falhas que possam ter nesse processo de compra. Foi aquilo que eu falei no início e é o que eu vou falar agora. Compras urgentes são um grande gargalo no processo de compras. Compras de última hora, grande gargalo. Ah, preciso para ontem. Tudo que eu preciso para ontem vai ter falha no processo.